O Fábio aqui, ô Fábio. Boa tarde a todas as pessoas que estão nos assistindo. Hoje a gente tem a honra de lançar mais um número da nossa querida revista Diálogos Socioambientais. A gente já está no número 14, quinto volume. Dessa vez, o tema é o Oceano e a Sociedade, para o qual a gente convidou como editores a Luciana Xavier e o Alexander Turra, e a gente gostaria muito de contar com eles. Hoje a gente está com vários autores aqui do volume, o volume ficou muito bonito, a gente pede que vocês procurem, achem, ele está no site do Macroambi e também na plataforma de periódicos da Universidade Federal do ABC. Mas eu vou passar direto a palavra para a Luciana Xavier, que vai falar um pouquinho desse volume e vai também fazer aqui a moderação com as autoras e os autores que estão presentes. Então, para começo de conversa, eu quero, como editora executiva, aqui junto com Pedro Jacob e a Ana Lia, agradecer muito pela participação de vocês, por vocês terem topado, serem esses editores convidados e por terem produzido um volume tão bonito e com um conteúdo maravilhoso que a gente vê hoje aqui. Obrigada. Então, está com a palavra minha xará, Luciana Xavier. Obrigada, Luciana. Eu também quero começar agradecendo a vocês que estão aqui com a gente, aqui no YouTube, aqui no Zoom, né, aos editores, editoras, autoras e autores dos artigos que a gente traz nesse volume, que é um volume muito especial mesmo, foi um grande aprendizado e uma diversão trabalhar nesse volume, nesses textos, né? Envolveu bastante gente, foi um trajeto que começou no ano passado, esse nosso navegar, e que envolveu, né, os autores e autoras que vocês vão conseguir ver olhando a revista, mas também agradecer e lembrar de todo um trabalho de fundo, né, de revisão, de editoração, da produção do volume, as fotos tão bonitas que estão ilustrando, todo um carinho, toda uma atenção especial para a gente tentar dar um passinho a mais, levar o oceano um pouco mais para perto da sociedade, né? Acho que é importante falar também que essa é uma ação endossada pela década do oceano, então uma ação oficial da década, e aí aproveito também para agradecer o apoio na divulgação do pessoal da Unesco aqui do Brasil. E agora falar um pouquinho do volume em si, né? A gente começou a pensar esse volume focando mesmo na década das Nações Unidas da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável, que está acontecendo agora, 2020 a 2030. E a década, ela é uma oportunidade, é um chamado e é também um desafio que a gente está encarando para construir a ciência que precisamos para o oceano que queremos. Então, acho que isso tem bastante a ver com a revista Diálogos Socioambientais, que tem esse papel de levar a ciência que a gente está produzindo na academia para mais perto da sociedade. Então, acho que casou direitinho. E, enfim, a gente focou no oceano, mas buscou trazer também várias perspectivas sobre ele, sobre como é a nossa relação com ele, nos textos que depois cada autor e autora vai poder falar um pouquinho para a gente. A década, ela convida a gente a repensar, então, a nossa relação com o oceano,
a forma como a gente faz ciência, a forma como a gente usa a ciência, como a gente divulga a ciência, e eu acho que até a própria concepção, né, do que é ciência e do que é o conhecimento que a gente precisa para esse oceano que queremos, esse oceano mais sustentável. E eu não vou falar dos objetivos da década para deixar depois os autores falarem, relacionarem com seus capítulos, mas a gente logo vai saber. Então, a década ela convida a gente mudar a nossa relação com o oceano, a fim de ter uma relação mais saudável, ter uma relação mais harmônica com ele, né? E tem aí os seus objetivos, e a gente tentou incorporar isso, incorporar todos os objetivos nos artigos do volume, e para isso a gente chamou pessoas que trabalham, que vivem e que se inspiram no mar, né? Tentando transmitir isso para todo mundo, e acho que principalmente inspiração. Quando eu vi o volume, quando eu li os textos, a palavra que me pegou bastante foi inspiração. Então, que as palavras que estão ali, os trabalhos que estão ali, as reflexões que estão ali também inspirem a cada um a olhar para o mar, olhar para o oceano de forma diferente e a repensar como se relaciona com ele. E aí eu vou parar aqui, deixar a surpresa de quais são os objetivos da década, e a gente vai falando deles ao longo de hoje, né, dessa live. E eu queria chamar os autores e as autoras que estão aqui para contar para a gente um pouquinho, talvez seja uma surpresa, né, mas vocês têm cerca de 3 minutinhos, assim, para todo mundo poder falar. Contar para a gente em uma palavra o que o oceano significa para você, uma palavra mesmo, hein, gente? E como o tema que você abordou se relaciona com os objetivos da década, qual é a reflexão que seu texto traz. A gente não combinou como começar, por ordem alfabética, por ordem de capítulo de quem está aqui. Ana, talvez você tenha esse controle melhor. Ou eu posso simplesmente ir chamando. Acho que, para não pegar as pessoas de surpresa, pode ser quem quiser começar, quem sentir um ímpeto, e depois a gente vai organizando a sequência. Então tá. Então, quem quiser começar, o microfone é de vocês. Obrigada por estarem aqui com a gente e por terem permanecido por todo esse trajeto de produção desse volume. Quem começa? Senão vou ter que indicar, hein? Estou olhando a lista já. Ninguém? Então, eu vou chamar a Natália Grilli para falar do lixo no mar e a armadilha da simplicidade. Sabia que a Luciana ia me chamar, mas tudo bem, vamos lá. Oi, gente, então, vocês estão me escutando bem? Para começar, né? Só para... Certo? Então, eu sou a Natália Grilli. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite dos editores e parabenizar pelo resultado final. Achei que está uma revista excelente de conteúdo e de visualização, está muito bonita. Então, parabéns aí ao trabalho de vocês, de fazer essa editoração. E, bom, o oceano, para mim, em uma palavra, eu acho que seria integração. Acho que, bom, não vou explicar, então só uma palavra. E, bom, o nosso capítulo, ele se conecta com o objetivo, o resultado esperado número 1 da década, né, do oceano, que seria um oceano limpo, que é justamente reduzir o máximo a poluição que chega no oceano, né. O nosso capítulo, eu acho que o ímpeto de escrever o que a gente escreveu veio muito de um incômodo de a gente que trabalha com essa questão do lixo no mar e poluição por resíduos sólidos no oceano, de que todo mundo tem uma solução para isso, né? Não só no nosso meio profissional, mas no nosso meio pessoal também, com família, com amigos, de todo mundo falar, a gente precisa reciclar mais, a gente precisa, o pessoal, falta de educação. Então, vários incômodos que a gente sente de que, como é que é um problema tão complexo, se é uma solução tão simples, por que ainda tem tanto lixo no mar? Então, a gente agrupou aí as coisas, essas armadilhas da simplicidade da resolução desse problema que é tão complexo, explicou porque não é tão simples assim, e contou um pouquinho mais sobre como a gente tem endereçado esse problema no estado de São Paulo, através do plano de monitoramento e avaliação do lixo no mar,
a partir de uma perspectiva sistêmica, holística e participativa. Então, convido vocês a conhecerem quais são essas armadilhas da simplicidade e pensar junto com a gente que esse problema é muito mais complexo do que pode parecer. Obrigada. Obrigada, Nath. Obrigada às outras autoras do capítulo, né? A Carla, a Mariana, a Vitória, que está aqui também. Vi, se você quiser falar um pouquinho, complementar alguma coisa, falar a sua palavra para o oceano. Bom, a minha palavra para o oceano é conexão, mas acho que eu vou deixar para explicar quando for falar do capítulo Levando o Oceano para o Interior do Estado. E acho que não tem nada a complementar a Natália, só convido mesmo todo mundo para conhecer esse capítulo, que foi algo que foi muito interessante e importante a gente ter esse espaço para falar sobre isso, né? A gente nunca tinha escrito sobre essas armadilhas do lixo no mar, e a gente passa muito por isso no cotidiano mesmo, né? No trabalho, em que isso é trazido de forma simplista, mas é muito complexo e a gente precisa pontuar, né, essas coisas. Então, fiquei muito feliz pela oportunidade também. E a gente vai seguir essa outra lista de autores, ou eu posso falar já sobre o outro artigo? Acho que a gente pode seguir, na verdade, ou só para terminar que o Turra também é autor desse capítulo do Lixo do Mar, mas ele vai falar mais depois, então, também. Então, vou seguir, daí depois eu te chamo de novo, Vi. Desculpa, eu não tinha visto que você estava escalada para falar em outro momento. Mas a gente tem uma sobrinha aqui. Então, seguindo a lista, o próximo a falar, eu queria convidar o Fábio Prior Caltabelota, que está aqui com a gente, para falar um pouquinho de oceano e segurança alimentar na macrometrópole paulista. Fábio, obrigada, bem-vindo. E é com você, uma palavrinha. Sim, eu agradeço o convite, né, dos editores e do meu colega, amigo Fausto, né, que é o autor, e que ele me convidou, falou sobre a ideia e eu abracei essa ideia. Se eu for definir com uma palavra, eu vou falar futuro. O oceano, para mim, significa um futuro. E tem várias razões para isso. E, bom, sobre o nosso capítulo, basicamente, que tem relação com esse futuro, né? Mas fala sobre a extração e a produção de alimentos, né, no meio ambiente marinho, né? E nós enfocamos a macrometrópole paulista, né? E essa macrometrópole, ela engloba 174 municípios, né? E dentro desses 174 municípios nós temos diferentes pescarias, culturas, e o quanto é importante o suprimento, né, esse fornecimento de alimento e com relação à segurança alimentar, né? Então, dentro desse capítulo nós temos algumas figuras ilustrativas, né, entre elas uma sobre as diretrizes básicas para incrementar o consumo médio per capita de pescados. Isso é um ponto que nós frisamos dentro do capítulo, a importância disso. E, basicamente, né, então, só para finalizar essa minha explanação, eu gostaria que o Fausto estivesse aqui, ele não conseguiu entrar ainda, ele estava tentando dar um update no Zoom dele. Mas é importante frisar a capacidade ainda e a necessidade que nós temos de aumentar esse consumo per capita de pescado, né? E tanto por conta da pescaria quanto por conta da produção da aquicultura, né? Existe essa importância, claro, que ao mesmo tempo preservando espécies e também cuidando com relação à qualidade proveniente dos produtos aquícolas, da aquicultura, provenientes da aquicultura. Bom, é isso, e eu fico aberto para qualquer questionamento e agradeço mais uma vez pelo convite. Obrigada, Fábio. Então, seguindo e com o tema relacionado,
eu queria chamar a Cíntia Miyagi para falar sobre o capítulo dela, Um Oceano Produtivo Explorado de Forma Sustentável. Bom, obrigada, Luciana, Turra, os editores, pela oportunidade. A palavra de hoje, né? A palavra de hoje é encontro. Eu diria que é um encontro de temas, gerações e disciplinas. Eu passei pela revista toda e me vi em vários momentos da minha carreira, né, em vários temas associados. Trabalhei muito tempo na formação de recursos humanos para ciências do mar, então esses temas estavam sempre presentes. Mas a questão da sustentabilidade dos recursos do mar tem estado na minha pauta profissional nos últimos anos, é com isso que eu tenho lidado. E saí um pouco da academia, e por isso eu fico muito feliz de ter tido essa oportunidade, porque há muito tempo que eu tento conversar, falar mais com o público em geral, que é o consumidor, que é, num primeiro momento, quem tem a decisão de compra do pescado, do consumo do pescado no restaurante, que pode nos ajudar a alavancar alguns comportamentos que melhorariam a questão da sustentabilidade. Falar do estado de São Paulo é bastante especial, porque temos dados abundantes, uma gestão através das áreas de proteção ambiental do litoral centro-sul, sul, centro e norte. Então, a gente tem uma situação bastante peculiar, mas temos uma responsabilidade enorme, porque os dados de gestão têm que vir no âmbito federal. Então, o estado de São Paulo pode dar o exemplo, pode dar os primeiros passos em direção a essa questão da exploração sustentável dos recursos, da pesca e da agricultura, mas temos um caminho longo ainda pela frente. Então, convido a todos, cidadãos comuns, academia também, às vezes tem dificuldade em entender as questões de mercado que são abordadas nessa temática. Então, é um encontro, é um grande encontro de informações, de públicos, de assuntos que têm que ser explorados, e parabenizo vocês por esse volume que permite dar vazão a esse lindo encontro. Obrigada, gente. Obrigada, Cíntia. E seguindo, eu confesso que eu perdi a lista. Ah, tá aqui. Então, queria chamar agora a Thaís para falar um pouquinho para a gente do projeto Cadê o Berbigão e a Ciência para o Oceano. Thaís, a palavra é sua, uma palavrinha sobre o que o oceano significa para você e como o que você trouxe no seu texto contribui para a década. Bom, o que significa oceano? Primeiro, meu nome é Thaís Reich, eu sou oceanógrafa e eu participei queria primeiro agradecer muito com o convite de participar nesse evento e no livro, no capítulo. E o que o oceano representa para mim? A primeira coisa que eu pensei foi vida, e eu acho que representa para muitos de nós, para todos nós. E o que é o capítulo? É a questão do Cadê o Berbigão? Que foi um projeto de ciência cidadã que eu criei, né? A gente criou aqui, que foi um projeto que buscava fazer com que as pessoas que conhecem o litoral, que vão para o litoral norte do estado de São Paulo e que conhecem a região, batessem fotos de quando elas encontram o berbigão. O que é o berbigão? Ele é uma espéciezinha lá e que estava ameaçada e foi na lista ameaçada, e aí a gente achou a melhor maneira de você ver onde é que ele está é ter com os olhos das pessoas que estão indo. E aí, por isso, a gente pediu para as pessoas participarem. E isso tem muito a ver com toda a questão que todos nós, vários de nós trabalhamos, que é a questão da ligação das pessoas do mar, da participação e da geração de conhecimento sobre os oceanos. E era isso que eu queria trazer para vocês agora. Muito obrigada. Obrigada, Thaís. E seguindo, eu quero chamar a Vitória Milanês Frisch e a Natália Grilli, se quiser complementar também. Para falar, aliás, né, que dobradinha do capítulo de vocês, Levando o Oceano para o Interior do Estado, que também contou com
com colaboração da Tássia Oliveira Biazon, da Bruna Lima Ferreira e do Eduardo Domingos Borges. Bia, a palavra é sua. Obrigada, Lu. Boa noite novamente a todas e todos. Então, meu nome é Vitória, sou bióloga, formada pela USP em Ribeirão Preto, e sou mestranda no PROCAN, no Programa de Ciência Ambiental. Eu já comentei, né? Minha palavra é conexão, e esse artigo que a gente escreveu, ele se chama Levando o Oceano para o Interior do Estado, e ele trata do objetivo da década de alcançar um oceano conhecido e valorizado por todos. Então, para falar sobre a importância desse artigo, eu preciso falar das 3 organizações que fazem parte, né, dessa empreitada que, na verdade, o artigo é fruto de um projeto maior, que é uma parceria entre a Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano, o Ilha do Conhecimento e a Liga das Mulheres pelo Oceano. E ele tem a missão de trazer essa discussão sobre o oceano a todos os públicos, em especial para as pessoas que estão distantes ou que se sentem, que acreditam que estão distantes do oceano, seja fisicamente ou simbolicamente, que são principalmente as pessoas que habitam esse vasto interior do nosso estado, né, e do nosso país. Então, o artigo foi também fruto de uma grande inquietação, assim, de nós todos autores, que a maioria de nós é formado em Ribeirão Preto, somos biólogos formados lá em Ribeirão, que é no interior do estado de São Paulo, e a Tássia de Campinas, se eu não me engano, então também passou pela mesma coisa, que foi ter uma grande paixão pelo mar e uma grande vontade de trabalhar por ele, mas não ter tido informação e conhecimento ao longo da nossa vida mesmo, mas principalmente também na graduação, né? Isso fez muita falta, né, no nosso processo de formação, assim, para depois buscar esse caminho até o mar. E aí a gente conseguiu encontrar esse caminho, mas todos com essa grande inquietação ainda de levar o oceano para o interior do estado, né? Então, o objetivo do artigo foi explicitar essa conexão entre o oceano e o interior, por meio de várias questões como clima, hidrografia, serviços ecossistêmicos e outras questões que você pode conferir no texto, e fortalecer essa mensagem mesmo, que as pessoas são bem-vindas para mergulhar nesse universo, né, mesmo estando distante dele ou mesmo vindo de outras áreas do conhecimento, porque todas são muito bem-vindas e necessárias, né, para a gente avançar nessa agenda do oceano, e esse foi o grande objetivo do artigo e também do projeto, que posso falar por muitos minutos aqui, não sei se está passando muito tempo, mas que tem um evento que a gente promoveu no ano passado, que se chama Oceano Além da Costa, onde a gente trouxe pesquisadores, docentes, profissionais de início de carreira para falar, para trazer as suas trajetórias pessoais, né, do interior até o mar. Então, a gente conseguiu retratar um pouquinho disso nesse artigo. Obrigada pela oportunidade também, e a edição está muito linda. Parabéns. Obrigada, Vitória. Bem-vindo, Fausto, que chegou agora. Tudo bom? Quanto tempo? Vitória, eu estava também escutando aqui a Vitória e acho que esse projeto que vocês fizeram é muito legal, né? Acho que é um desafio bem grande da década. E nós, como profissionais que atuam, né, nessa questão do oceano, da sustentabilidade, mostrar essas conexões, mostrar que a importância do oceano não está limitada às suas águas ou à região costeira, né? Eu que cresci no interior do país e vim parar aqui mais perto do mar, estou tentando chegar lá ainda, porque ainda parei aqui em São Paulo, está difícil descer a serra, sei como faz falta e como é importante a gente mostrar, explicitar as conexões e levar o oceano para quem talvez um dia não vá conseguir chegar até o oceano, né? Mas tentamos, acho que sempre trazer as pessoas para ver de perto. E aproveitando até uma deixa da sua fala, Nath, você quer falar alguma coisa? Posso continuar? Aproveitando então a deixa da Vitória, eu quero chamar a Catarina Grisotti Bom para falar do capítulo sobre transdisciplinaridade na ciência oceânica e a Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano, que ela escreveu junto com a Giovana Santini Ruta Lopes. Cata, a palavra é sua. Obrigada e bem-vinda.
Boa noite, eu sou oceanógrafa e hoje faço parte da Secretaria Executiva da Cátedra junto com a Luciana e com a Nicole, que não está aqui. E minha palavra é igual a da Vitória, conexão. Eu tentei pensar em outra, mas acho que essa é, para mim, a que mais representa. E tem muito a ver com o texto desse capítulo, né? A gente está muito acostumado a dividir o conhecimento e trabalhar nessa maneira compartimentalizada, que foi uma necessidade do mundo por muito tempo, mas hoje em dia, mais do que nunca, a gente vê a necessidade de criar pontes entre os conhecimentos, não só figurativas, mas também as pessoas acham que a relação entre o mar e a cidade é só, né, entre as rodovias que conectam, mas na verdade, como o oceano é a conexão, está tudo conectado e a gente está perto do oceano mesmo estando longe, então conexão com o capítulo anterior também que a Vitória falou. E a cátedra nisso, ela funciona como um centro de síntese, então ela tem vários pontos de partida, mas a maioria deles, ou quase todos, tem esse objetivo de levar esse conhecimento sobre o mar, que é o resultado da década do oceano ser conhecido e valorizado. Então, a gente trabalha com divulgação científica das ciências do mar, a gente trabalha com políticas públicas e unidades de conservação, a gente trabalha também com publicações. Então, é mais ou menos tudo que a gente puder ir fazendo para ir divulgando mais as ciências oceânicas, as pessoas trabalhando com isso e trazendo cada vez mais áreas de conhecimento para trabalhar com a gente, mas a gente vai conseguir construir essas pontes e chegar num lugar em que a gente consiga transformar o mundo de maneira transdisciplinar, que é o que falta na minha visão da gente trabalhar hoje em dia, para a gente poder mudar junto e não só cada um no seu quadrado, porque isso não tem funcionado. E é isso, muito obrigada, e obrigada a Giovana também, que colaborou comigo no texto. Obrigada, Cata. E seguindo, eu vou chamar a Natália de Miranda Grilli, que vai falar também um pouquinho para a gente do outro artigo em que ela colaborou, junto com a Mariana Martins de Andrade, a Bárbara Pinheiro e a Leandra Gonçalves, que vai falar um pouquinho sobre um mergulho no desequilíbrio de gênero no oceano. Aproveito para falar bem-vinda para a Gabriela Marques Vendramel, que chegou aqui com a gente, e passar a palavra para você, Nath. Obrigada, Lu. Bom, então esse também, eu já falei que a minha palavra é do oceano, que do oceano que significa para mim hoje é integração, e esse é um texto que a gente fez a partir, muito inspirado, né, no trabalho que a gente faz na Liga das Mulheres pelo Oceano dentro do GT Década, né, a gente tem um grupo de trabalho sobre a década do oceano dentro da Liga, e que faz, assim, uma reflexão da não valorização, não priorização e até um desestímulo da mulher no oceano, né? O oceano, historicamente, ele é muito, muito pautado por narrativas masculinas, seja históricas, desde assim, das grandes navegações, os piratas, os navegadores, até os mitos, e isso se reflete em muitas profissões hoje em dia, que os trabalhadores do mar ainda são são funções ocupadas por homens, e eu acho que isso é um desafio que a década tem que endereçar, porque isso é uma década para todo mundo, para não deixar ninguém para trás, a questão de gênero tem que ser considerada. Aqui no Brasil, nas oficinas subnacionais, a gente teve uma participação majoritariamente feminina em todas as regiões, então a gente sabe que tem muito, muito potencial, muito interesse e muito trabalho das mulheres aí em prol do oceano, também nas ciências do mar, mas a gente sabe que tem muitos desafios, seja na progressão de carreira, no reconhecimento ou até de violências que são silenciadas e não contadas de campo ou dentro dos laboratórios que desestimulam. Então, a gente acha que a década é um momento fundamental para que a gente faça o levantamento desses dados e entenda quantitativamente e qualitativamente a mulher nas ciências do mar no Brasil.
e que isso possa ser um incentivo para as atuais e futuras gerações, que jovens meninas e jovens pesquisadoras possam entender que ali é o lugar delas, se elas assim quiserem. Então, fica o convite também para a gente divulgar aí as nossas reflexões sobre isso. E agradeço muito as minhas coautoras, a Leandra, a Mariana e a Bárbara. Obrigada. Obrigada, Nath. A gente estava até comentando, a Luciana comentou aqui nos bastidores, né, como estamos com bastante mulheres aqui nesse espaço. Isso é legal de ver, apesar de não ser sempre a regra, mas eu também sinto que é o momento da gente repensar e mudar isso. E a gente tentou até contando segredo, né? Não é à toa que temos muitas mulheres aqui. A gente pensou no volume buscando ter equilíbrio de gênero, e aí com alguns convites e algumas dissidências acabou ficando mais mulheres mesmo, mas a gente teve esse cuidado de chamar homens e mulheres, e também de chamar pessoas em início de carreira, pessoas assim, não muitos lugares do país, mas tentando trazer essa diversidade, pessoas da academia e pessoas de fora. Então, eu vou até aproveitar esse gancho, a gente vai voltar um pouquinho no nosso índice. Queria agradecer, falar bem-vindo para o Santiago, que está aqui com a gente, que também é um autor dos capítulos, de um dos capítulos que fala sobre povos e comunidades tradicionais e o direito ao oceano saudável. Ele escreveu junto com a Aline Chical e Ana Flávia Pinto. Santi, seja bem-vindo. A gente está aqui num bate-bola, meio uma rodada de falas, né? A gente está pedindo para cada um falar uma palavra sobre o que o oceano significa para você, é uma palavra mesmo, e depois contar um pouquinho para a gente como o tema que vocês abordaram no capítulo de vocês se relaciona com a década do oceano. A palavra é sua. Santi, está escutando a gente? Não sei se acho que está congelando, né? Você conseguiu abrir o microfone? Você escutou? Boa noite. Se vocês me ouvem, está um pouco ruim aqui para mim, na internet. Bom, a gente tem relato no nosso trabalho e tal. Dificuldade realmente Santi, peraí, só um pouquinho, eu não sei se sou só eu, mas a gente não está conseguindo escutar. Então, e se a gente tentar deixar só a câmera do Santi ligada, e aí ele faz a fala dele, talvez ajude na internet, e depois a gente volta com as câmeras, pode ser? Melhorou um pouco? Está me ouvindo bem agora? Está um pouco melhor. Está meio baixinho, Santiago. Estou ligando algumas coisas aqui e alguns aplicativos abertos para ver se melhora. Agora melhorou. Às vezes a gente abre várias páginas aqui, né? Aí é necessário fechá-las. Estão ouvindo bem? Dá para iniciar? Sim, para mim tá bom agora. Perfeito, Santiago. Beleza. Bom, primeiro eu queria pedir desculpa pelo atraso, né? A gente está nas correria aqui. E aí acabou que eu trazei um pouco aí, uma meia hora, acho, pelo menos. Estava na rua, né? E agradecer também, tanto a participação aqui nesse momento, quanto no próprio trabalho, né? No qual a gente contribuiu aí com um texto que se refere, né, nossa aqui, esfera de luta, que são os povos e comunidades tradicionais, e a relação dos nossos povos com o oceano. Então, esse trabalho, né, dentro até da perspectiva da década dos oceanos e tal, ele foi construído, a gente fala que tem 3 autores, né, autoras e autores, mas, na verdade, ele é construído no território, né? O que a gente fez foi refletir tanto no trabalho que nós temos com o Fórum de Comunidades Tradicionais e a Coordenação Nacional de Comunidades Tradicionais Caiçaras,
que são os movimentos sociais que nós atuamos aqui. E aí nós temos dentro do Fórum de Comunidades um grupo de trabalho chamado GT Pesca Maricultura, que é justamente para trabalhar com esses temas de forma direta. Então nós fazemos desde alguns tipos de formações específicas que vão sobre documentos da pesca, essas coisas mais burocráticas, né? E também enfrentamentos às lutas. E também a política pública, né? Nós buscamos as políticas públicas. A gente sabe que a pesca artesanal ela é muito ainda criminalizada e desprezada pelo Estado, né? E também perseguida aí muitas vezes. Também sofre com muitos estereótipos e preconceitos da modernidade, né? Como uma atividade aí ultrapassada ou que não compõe aí um cenário aí das cidades de forma integrada, né? Isso tudo são os estereótipos, os preconceitos. Esse artigo que nós fizemos foi junto... eu peguei, a hora que eu cheguei, consegui pegar um pedacinho da fala sobre a participação das mulheres, né? Que muitas vezes a pesca é colocada apenas em termos quantitativos e não equitativos e igualitários, né? E pauta apenas pela questão de número de pescadores homens ser maior. Isso não reflete até mesmo não só o estar no mar com o seu barco, mas a própria chamada cadeia da pesca, né? Cadeia produtiva, esses termos que se usam. Então, esse artigo, as pessoas podem ver que foi escrito por duas mulheres, que é a Ana Flávia Pinto, que é a pescadora, liderança aqui da pesca, não sei se ela conseguiu chegar hoje, a Aline Chikawa, que também é bióloga, né? Trabalha com a gente no GT Pesca, e por mim, que também sou biólogo, e Caissara, filho de pescador. Então, a gente procurou, sempre nas falas mesmo do Fórum de Comunidade, nos espaços referentes à pesca, a gente busca trazer um histórico, né? Porque esse histórico é fundamental para certos entendimentos de processos culturais e rupturas desses processos culturais. E a pesca, como ela ainda resiste, né? A agricultura também resiste, uma prática nossa, mas em menor escala, né? Devido justamente às rupturas, às mudanças socioculturais, econômicas. Então, nessa questão do papel histórico que a gente traz, em relação à continuidade da pesca, a gente tem, por exemplo, a pesca, a cultura caiçara, em geral fala como caiçara, né? Mas a cultura em geral tradicional, às vezes as pessoas têm ela como uma coisa de museu, uma coisa numa redoma de museu, né? Só que cultura não é um fato físico congelado, é um processo, né? Então, você pega, por exemplo, das pescas mais emblemáticas da cultura caiçara, que é o cerco flutuante, ele tem origem japonesa, né? Então, a tradição está mais ligada à transmissão do conhecimento e não só à sua origem, né? Então, a própria Aline tem um trabalho legal aí com a questão dos cercos flutuantes e tal. Então, nesse trabalho que a gente contribuiu, essa publicação muito rica, né, de conhecimento e de diversidade, nós trazemos um pouco esse histórico, tanto do próprio movimento social do qual fazemos parte, né, o Fórum de Comunidades, quanto desse processo cultural da pesca artesanal. Então, a gente procurou refletir isso e trazendo para uma realidade agora atual, né, destacando o trabalho que nós fazemos, como eu coloquei com o GT Pesca, e também a invisibilidade, né, foi citada das mulheres, mas também da pesca artesanal em geral, tanto diante de uma ausência ou ineficácia ou inconstância mesmo das políticas públicas voltadas à pesca, né? Então, a gente luta para que elas sejam eficazes e atualizadas. Lembrando, por exemplo, o Estado de São Paulo tem uma lei da pesca que não foi ratificada, já tem mais de 10 anos, em que em nível nacional nós temos também a chamada Lei do Mar, né? Então, às vezes as coisas vão ficando para trás, muitas vezes, e elas precisam ser atualizadas, mas elas não foram nem sequer ratificadas, né, como instrumentos de defesa dessas práticas artesanais. No nosso caso é a pesca artesanal aqui refletida. Então, a gente traz esse panorama histórico do Fórum de Comunidades, panorama também da nossa luta, nessa questão da invisibilidade, que no nosso artigo, no caso, as mulheres estão presentes na própria feitura, na escritura do artigo, então já é uma forma também de estar nesse espaço, mas para bem além disso, a abrangência, né, da participação feminina, tanto na prática em si, no território, quanto nas lutas, e isso também pelo machismo, patriarcado estrutural
que a gente vê o tempo todo aí, reflete também perseguições, né? A Ana Flávia sofreu com isso, por ser mulher, né? Então eles acham que uma coisa que reflete até bem a questão aí do governo federal, né? Fala aí do manda-chuva atual aí de plantão. Então isso tudo se reflete no território, nessas perseguições, não só pela prática artesanal em si, mas por essa sociedade patriarcal, né? E a gente fala dentro de uma perspectiva de observar isso acontecer na prática, né? Como eu falei, nossa companheira, mas e outras, né? Sofrem essas questões por serem, além de pescadoras, né? Lideranças. Então isso também a gente busca ter essa vivência com as pescadoras, que muito nos tem a ensinar, não só na prática da pesca em si. Eu citei, eu sou filho de pescador, não pratico, né, mais. Meu pai também fazia uma das pescas artesanais mais emblemáticas, que é o arrastão de praia. Há muitos anos acabou sendo proibido e tal. Mas, enfim, buscando a conclusão dessa fala, é isso, né? A gente também faz um contraponto aí com a questão super importante, né, da conservação ambiental, que são as unidades de conservação. Então, a gente sempre usa uma frase que para nós acaba sendo até repetitiva, como um mantra, assim, que serve para exemplificar, principalmente em relação a muitos acadêmicos e o público em geral, que é esse conflito com as unidades de conservação. Nós não somos contra as unidades de conservação, porém contra os modelos e a forma de instalação delas, né, um período ditatorial, proteção integral. E aí falo como biólogo também, então a gente busca unir esses dois conhecimentos, a pesca artesanal, junto com as pesquisas, que é necessário para embasar propriamente a própria pesca e tal. Então a gente traz isso no artigo também, né, a questão dessa junção de conhecimentos em prol de um objetivo comum, que é o próprio bem-estar da sociedade, o bem-estar do mar, né. Então, resumidamente, é isso que a gente tenta colocar no artigo e nas nossas falas e principalmente nas nossas práticas, né. Como dizia Paulo Freire, as falas uma hora vão ficar até desnecessárias se a gente fizer tudo nas práticas, né? Obrigada, Santi. E é isso, né? É um texto que junta várias coisas e o que me toca mais é que vocês falam, né, do lugar de quem pratica, de quem está ali, de quem está vivendo o mar aí pertinho todo dia, dando uma inveja na gente, mas mostrando que tem a questão do conhecimento, da tradição, da beleza, mas principalmente da luta e da permanência no território, na prática e na tradição de vocês. E aí só para lembrar uma palavra que representa, do que o mar representa para você. Uma. Tá mudo. Eu esqueci, desliguei aqui. Então, uma palavra só, vida. Vida, ótimo. E aproveitando, queria chamar aqui o Fausto, que chegou depois, se você quiser também falar a sua palavra para a gente. Não sei se você estava conseguindo acompanhar no YouTube, o Fábio já falou um pouquinho do capítulo, se você quiser complementar, falar rapidinho como foi, como se relaciona com a década. Boa noite, Luciana, boa noite a todas e todos. Peço desculpa aí pelo atraso. Eu estou aqui no sítio, estou com um problema de conexão, mas acabou dando certo. Que bom que o Fábio já antecipou aqui um pouco sobre o nosso trabalho, né? A palavra que eu tenho para expressar o oceano é a vida, né? Eu acho que no nosso texto a gente quis colocar isso, né? A relação ali entre o oceano e a produção de alimentos, né? A segurança alimentar. E o alimento é a vida para a gente, né? Para mim, especificamente, minha carreira é pautada no oceano, na maricultura. E eu acho que é isso. No nosso texto ali, o que a gente quis mostrar é esse recorte na macrometrópole paulista, como que a pesca e a maricultura estão inseridas dentro desse território, né? E a gente vê que a produção da maricultura é incipiente ainda no litoral da macrometrópole, né? E que ainda tem muito a caminhar, principalmente a parte de piscicultura, de cultivo de algas marinhas e moluscos. E a pesca, acho que o Fábio já colocou alguma coisa com relação à produção pesqueira, né, dentro da macrometrópole. Na verdade, a pesca artesanal ela tem uma representatividade muito grande, né, seja pelo número de descargas, seja
o número de embarcações, a diversidade de pescados. Então, foi essa mensagem que a gente queria passar dentro do texto. E aproveitar aí para parabenizar aí o corpo editorial da revista pela qualidade aí dos trabalhos apresentados, agradecer o convite aí do professor Alex, que abriu as portas aí para mim aí dentro do IOR, uma pessoa que eu estimo muito, e era isso aí que eu tinha para passar aí para vocês. Obrigada, Fausto. Acho que eu tive um problema de conexão, comecei a compartilhar a tela, achei que você tivesse parado, mas eu vou compartilhar de novo. Então, antes da gente começar a fechar, eu queria mostrar aqui para quem está nos assistindo o que são os objetivos da década, né? Então, os objetivos e os desafios da década para promover um oceano limpo, um oceano seguro, um oceano saudável e resiliente, um oceano produtivo e explorado sustentavelmente, um oceano previsível, um oceano transparente, e a gente aborda, né, o volume aborda um pouco de uma perspectiva, né, traz uma discussão sobre cada um desses objetivos e desafios nos artigos. Alguns autores não puderam estar presentes, mas a gente convida vocês a conhecer cada um dos artigos que tratam desses objetivos. E antes de passar a palavra para o Turra fechar, acho que principalmente o que a gente tentou trazer e o que a década também busca trazer é um oceano que seja inspirador. E aí, para falar um pouquinho disso, eu quero chamar a Gabriela Marques Vendramel, que junto com a Elisa fizeram um artigo que fala da conexão do oceano. Eu perdi aqui a lista, não lembro mais o título, mas que fala um pouco da conexão e de como o oceano nos inspira. Vendra, a palavra é sua. Oi, gente, boa noite. Obrigada pela oportunidade. Eu sou a Vendra, eu faço gestão ambiental, estou no meu último ano aí, concluindo, e escrevi esse artigo em parceria com a Elisa, minha parceira da parte de arte oceano, e eu acho que esse artigo ele é para falar um pouco, para explorar um pouco a conexão que a gente tem com o oceano e como ele traz esse limite, a falta de limite entre territórios, justamente por ser uma coisa que inspira. Então, tem muitas culturas, tem muitas formas de vida, diferentes estilos de vida, jeitos de enxergar, que são todos inspirados ali por essa conexão com o oceano, né? Muitas lendas, muitas histórias, é incrível. Então, a gente procurou nesse artigo falar um pouco sobre as iniciativas que a gente teve contato, enquanto lá na cátedra, fazendo a nossa parte com Arte Oceano, mostramos alguns dos projetos que foram importantes a arte estar presente. Tivemos alguns projetos no litoral, alguns projetos no litoral de São Paulo, no litoral da Bahia, e todos eles conversando sobre a importância de ter aquele lugar, né? E de preferência ele saudável, limpo e vivo, né? Um oceano vivo inspira muita gente. Então a gente trouxe esse ponto em comum, são as águas que conectam, trazendo um pouco essa reflexão do como a gente está conectado, né? Como que a gente pode se conectar, encantar e trazer essa perspectiva de mudança através desse sistema coletivo aí, que são todos os povos que estão em contato com o oceano, que dependem dele ou já tiveram alguma conexão com o oceano em si. E uma palavra que o oceano representa para mim, eu acho que é justamente a conexão. Conexão comigo mesma, com outras pessoas, com forças, com lugares. E é isso. Obrigada, gente. Obrigada, Vendra. Obrigada a cada uma e cada um que compartilhou um pouquinho mais o seu tempo com a gente, para além da produção do volume. Eu queria chamar o Alex Turra para fechar. E também falar um pouquinho de como foi para ele participar dessa produção aqui para a gente. Luciana, obrigado. Prazer imenso estar aqui, pessoal. Minha palavra é alegria, né?
alegria que representa assim a oportunidade de ver vocês, né? Muito tempo que eu não vejo o Fábio e o Fausto aqui, né? Puxa vida, né? Que alegria, né? E no comecinho, eu acho que foi a Luciana que falou das gerações, né? E as gerações estão aqui, né? Em todos os lugares, né? De todos os lugares, mas no mesmo ponto, que é o que acontece com o oceano, né? Porque tudo a princípio vai para lá, as coisas ruins e as coisas boas. E aqui nós temos muitas coisas boas, né? E eu queria enfatizar um pouco isso, né? Enfatizar que a gente só está aqui porque existe um legado, existe um movimento que tem sido construído há muito tempo, né? Por pessoas generosas, pessoas que trabalham aguerridamente. Aqui o Pedro representando esse time, né? E que na pessoa da Luciana Travassos, né? Tem tido essa oportunidade de traduzir isso nessa série de publicações, nessa revista, né, nesse esforço que é descomunal. Então, eu queria agradecer, né, ao Pedro, inicialmente, agradecer à Luciana por por guiar esse processo e com generosidade, trazer para esse movimento várias pessoas, né? Como a gente tinha mencionado antes, a gente tem aqui a Ana Lia representando esse time que envolve outras pessoas como o Igor e a Lidiane, né? E que fizeram não só esse volume, né? Essa edição, mas também todo toda a revista acontecer, né? E vai continuar acontecendo. Então, assim, é incrível ver isso acontecer, né? Ver isso emergindo também dentro de um projeto que é super complexo e que, né, se busca aí, é o que busca esse diálogo com a sociedade, né? E falar do oceano é uma coisa muito importante. E aí eu queria falar da outra Luciana, né? A Luciana Xavier, que encampou essa frente de uma forma extremamente generosa, extremamente comprometida, né? Incrível, né? Assim como a gente tem pessoas que, que agregam, né? Que fazem com que a gente consiga caminhar de um jeito, ainda que você não tenha muitas pernas e muito fôlego, né? E muitos de nós aqui estávamos meio mancos, né? Meio com algumas dificuldades para caminhar. A gente, né? Ninguém ficou para trás, né? Eu acho que essa é uma mensagem importante que eu pessoalmente vejo materializada nesse trabalho, né? Eu queria reputar isso a Luciana, né? Que inspira muita gente que está aqui, né? E vocês sabem disso. Eu vejo assim, né? Você não queria falar muito, mas eu queria só citar duas coisinhas. Uma delas foi no texto aí que a Luciana Analia, né? E a gente escreveu que ali no finalzinho, estou com ele aberto aqui, a gente fez uma frase final, assim, naquelas frases que fecham, assim, né, apoteóticas, né? E ela é bem bonitinha, né? Está escrito assim: esse volume nos propõe o reconhecimento desse manancial de inquietudes e oportunidades para superarmos desafios e singrarmos rumo a um movimento que promova a transformação para um oceano e um planeta sustentáveis. E isso a gente não faz assim, do nada, né? A gente faz com pessoas, a gente faz com comprometimento e com alegria. E nesse sentido, sem querer entrar com outra coisa no assunto, né, que não tem nada a ver, mas esse livro, eu fiz o prefácio dele e me veio aqui porque ele na verdade fala de faróis, de coisas que iluminam, né? E eu acho que esse material que a gente está divulgando aqui, ele ilumina. E aqui, né, eu tinha escrito um negócio assim no prefácio, né, que a década do oceano e esse material, né, essa produção fala disso, né? Acende a tocha do conhecimento, cuja forte luz nos permitirá superar as chagas dos mares e nos guiar para um futuro sustentável, para um oceano limpo e saudável. E é isso, né? E a gente tem aqui representado, né, por todos vocês, lampejos, né, faróis, né, como estrelas do mar, que salpicam, não como aquela música, né, do barracão de zinco, né, mas que salpicam, né, o fundo do mar como estrelas, né? É um pouco assim que eu vejo isso e é um orgulho para mim ter a oportunidade de participar desse processo, né? E de não ter sido deixado para trás, apesar de todas as dificuldades, né? E de conseguir, né, superar todas elas e com a alegria de ter vocês aqui.
É isso. Obrigado. Eu queria falar um minutinho e dizer primeiro da emoção de ver todos vocês, de conhecer vocês, de parabenizar pelo trabalho de todos. O Alex, meu caro amigo, a Lu também. Esse trabalho de vocês é belíssimo e, por favor, não deixem de multiplicá-lo por todos os canais, redes que vocês conheçam, porque, assim como a Thaís mencionou sobre ciência cidadã, esse nosso trabalho é um trabalho de ciência cidadã, de uma certa forma, buscando compartilhar os conhecimentos tanto acadêmicos como não acadêmicos, a importância das práticas, de multiplicar as práticas. Muito poucas pessoas sabem tudo o que está sendo feito pelas comunidades. Eu acompanho o projeto Pacto Mar também, que me ajuda a entender um pouco mais como as comunidades do estado de São Paulo, as comunidades caiçaras estão atuando, não? Então, eu fiquei muito, muito feliz quando pude ler todos os textos durante a produção ainda, não? E realmente foi uma tarde muito especial, muito, muito especial. E a revista Diálogos Socioambientais está aberta para outras contribuições, não? Nós estamos numa nova fase, uma fase na qual temos um conselho editorial que estará olhando para todos os temas possíveis de compartilhar, são 4 números por ano, né? E realmente o trabalho de apoio da Analia, da Liciane e do Igor, da Lidiane e do Igor, é fundamental, e realmente o Igor transforma todo o trabalho numa obra de arte, não? Realmente fica uma obra de arte onde, além do texto, tudo aquilo que enfim, ilumina, não, o trabalho de vocês. Parabéns, time, principalmente todas estas mulheres maravilhosas que estão aqui hoje. Os homens, tudo bem, tá? Mas são mulheres a maioria, viu? Ainda bem. Aproveitando, antes de fechar, também queria agradecer vocês terem aceito essa proposta nossa, né? E até falar uma coisa. Quando a gente começou esse diálogo, começou a produzir esse volume, a revista ela ainda estava bastante vinculada ao projeto temático, né? Eu sei que nesse meio tempo agora já mudou, já tem um escopo maior, porque a gente não conseguiu sair muito, né, nesses artigos, foi para além da macrometrópole, mas acho que agora com essa oportunidade, quem sabe um próximo volume, o Oceano e a Sociedade Brasileira, saindo um pouco aqui da nossa região. Quem quiser, vamos junto aí, se os editores toparem. Lu, você quer falar? Lu Travassos. Não, eu só queria agradecer demais, foi um prazer ter vocês aqui e poder ver esse volume maravilhoso. Eu acho que tem um potencial de trabalho gigantesco. Quem sabe a gente não faz o volume 2 daqui a pouco, né? No meio da década. E queria parabenizar também a todas e a todos pelo trabalho feito. Tem sido uma delícia fazer essa revista, né? E a gente quer que ela, enfim, ande por todos os lugares em que ela possa andar. Obrigada por ter vocês com a gente. Gente, um beijo, obrigado. Parabéns. Obrigada, tchau, tchau. Parabéns. Obrigada, pessoal. Continue Valeu, assim. pessoal. Obrigada. Parabéns aí, obrigado. Parabéns. Obrigada, pessoal. Muito obrigada. Valeu, gente. Boa noite. Boa noite. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Saímos, parou de transmitir. Acho que Eu estou de olho lá no YouTube para ver se parou e quando.